Queridos e queridas do Paz e Bem, estamos aqui hoje de maneira muito especial em Araras, no estado do Rio de Janeiro, para gravar o programa Paisagens de número 95, nesse dia 15 de maio de 2025. E o tema que eu escolhi para o nosso programa de hoje é o olhar do teólogo no Novo Horizonte Eclesial. Uma entrevista especial com o meu querido amigo mestre Leonardo Boff, na casa dele, na sua biblioteca, coberta de livros e de imagens de todos os tipos. Leonardo Boff, querido, em que medida esses 34 anos da vida na igreja, sob os pontificados de João Paulo II e Bento XVI, conformaram uma determinada visão de igreja que está assim fincada em boa parte da população católica, envolvendo também religiosos, religiosas, padres, bispos, cardeais? Qual o peso desses 34 anos? Em primeiro lugar, Faustino, quero agradecer a você por seu trabalho cultural de comentar escritores com um olhar de teólogo, descobrindo o mistério das coisas dentro da literatura. Você faz isso de forma magistral, é uma contribuição à nossa cultura. Eu creio que o pontificado do Papa Francisco foi uma espécie de reinvenção da igreja, porque ele não deu importância à igreja como instituição, mas à igreja como movimento, igreja que está em saída, e onde ele diz, de uma forma, para mim, mais importante em termos de teologia, que Cristo não veio ensinar doutrinas, que já na época havia muitas, e nem fundar uma nova religião. Ele veio para nos ensinar a viver o amor incondicional, a solidariedade, a compaixão, o cuidado com a natureza. Cristo veio para nos humanizar. Então eu digo, aqui temos uma igreja que rompe as próprias fronteiras e ela entra no movimento da humanidade, porque até agora a igreja era muito ocidental, uma igreja voltada mais para dentro, especialmente com João Paulo II e o Papa Bento XVI, Bento XV ou XVI? Bento XVI. E ele não, uma igreja voltada para o mundo, para os pobres e pela Mãe Terra. Eu acho que ele deu uma contribuição à ecologia que os próprios ecólogos, como Edgar Morin, Jeffrey Sachs, americano, um grande economista e ecologista, dizem: o Papa, com essa encíclica, Como Cuidar da Casa Comum, Laudato Si, está na ponta da reflexão ecológica mundial. Então, um Papa que pensou para além da igreja. E a igreja não se autofinaliza, é apenas um lugar a partir de onde a gente descobre o caminho de Jesus, que é o caminho para a humanidade, para a humanização, é o que mais falta no mundo, e o Papa entendeu isso. Viveu como exemplo e deixou como grande herança teológica, cristã, para a humanidade, não só para nós cristãos do Ocidente. Agora temos um novo Papa, né? Estamos ainda aguardando a sua entronização com a missa do dia 18. E um Papa, desta vez, não jesuíta, é agostiniano. Você está com esperança nessa nova gestão que se inicia? Olha, nós temos pouco tempo de análise, porque ele é um Papa novo. Mas já percebemos que ele é um Papa moderado. Eu não sei se vai ser moderado para a esquerda ou moderado para a direita. O meu medo é que ele seja muito agostiniano, porque ele acentua muito que é um agostiniano, um filho de Santo Agostinho. E Santo Agostinho é um pouco o pai religioso do Ocidente. E um santo talvez mais genial do cristianismo ocidental.
mas um santo perigoso, porque ele joga com as duas cidades, a cidade de Deus, a cidade do diabo, o mundo. Ele introduziu a expressão pecado original, que não a Bíblia não conhece, numa discussão com o São Jerônimo. Fundou uma moral sexual extremamente rigorosa, porque achava que através do ato sexual se transmite o pecado original, e aí cria a massa condenada de todos os homens. Tudo isso virou doutrina na igreja. Agora, a origem é Santo Agostinho. Então, o meu temor é que esse Papa moderado seja demasiadamente espiritualista, no sentido de acentuar o valor da graça, Cristo, Deus como Pai, mistério, mas vizinho a nós, e não dê tanta centralidade à paixão do mundo, sofrimento dos pobres, os gritos da terra, que eram os temas fundamentais do Papa Francisco. Tenho a impressão que esses não são os temas fundamentais dele. Por isso, no início, eu tinha certa distância e até certa decepção pelas intervenções dele. Depois que eu entrei no Google e descobri vários YouTubes dele, aí modifiquei. Percebi, ele é um americano, mas a alma dele é latino-americana. Os 30, 40 anos de vivência no Peru, no meio dos indígenas, vendo ele de bota no meio de uma enchente, em cima de um cavalo, no meio de crianças indígenas, preocupado com o cuidado da natureza, que é muito selvagem naquela região, muito árida. Aí eu tive uma impressão, digo, não, esse Papa tem os pés no chão, ele deve ter sido influenciado muito pela experiência com os indígenas latino-americanos. Ele vai marcar a igreja com os sinais latino-americanos. Então, é um norte-americano, mas com uma alma latino-americana. E essa alma acho que vai prevalecer, e eu gostaria até, numa próxima viagem a Roma, me encontrar com ele para reforçar a continuidade do patrimônio deixado pelo Papa Francisco, e que, já que ele se naturalizou peruano, que nunca esqueça as raízes indígenas peruanas e os reclamos que as nações indígenas fazem de reconhecimento da sua sabedoria ancestral, daquilo que elas podem colaborar no salvamento, na salvação da terra, porque eles sabem como tratar a natureza com respeito, com cuidado, sentindo-se parte da Mãe Terra e não simplesmente habitantes de um planeta desértico. Eu sempre fui muito ligado ao diálogo das religiões, e eu queria te perguntar, Leonardo, a seu ver, você acha que a Igreja Católica avançou no diálogo com as religiões, com as espiritualidades? Agora, depois da Dominus Jesus, o diálogo com as espécies, né? Nós somos espécies companheiras. Em que medida, é uma preocupação que eu tenho, em que medida a Dominus Jesus do Ratzinger ainda está muito vigente na Igreja Católica, ou Papa Francisco conseguiu dar um salto adiante da Dominus Jesus, ou evita de tratar esses temas da Dominus Jesus? Olha, o Dominus Jesus é um dos documentos mais tristes do pontificado do Papa Ratzinger. Porque uma igreja que diz, fora da igreja não tem salvação, é uma igreja que não tem salvação. Porque limita a ação de Deus, esse espaço ocidental, europeu, onde se enraizou a igreja, esquece a humanidade. Vaticano II superou essa ideia medieval, antiga, que fora da igreja não tem salvação. Por isso ele é não só um conservador, ele é um reacionário, reaciona contra a modernidade, contra o Vaticano II, que substituiu essa fórmula, fora da igreja não tem salvação, com a categoria do mistério da salvação, que é uma espécie de arco-íris da graça divina, que cobre toda a humanidade, todos os povos, e todos têm a chance de salvação, porque nasceram do coração de Deus, e esse Deus não pode perder nem um filho, nem uma filha que ele criou no amor. E por isso misericórdia. Aí a importância que o Papa Papa Francisco, dava para além das religiões,
temos que ser profundamente misericordiosos. Não basta ser bom. O filho o pai do filho pródigo era muito bom e estava em casa, mas ele não tinha misericórdia. O filho que se depravou pelo mundo é abraçado pelo pai de misericórdia, perdoado e reintroduzido na família. Então o Papa Francisco colocou como central a misericórdia e diz: ninguém pode pôr limites à misericórdia de Deus. Por isso, é uma coisa que poucos repetem e eu insisto em repetir, que o Papa diz, falando a bispos africanos: a condenação é só nesse mundo. Todos têm direito, não é direito, todos são objeto da graça de Deus e da misericórdia que não tem limites. E ninguém pode impor limites a Deus. Por isso ninguém está fora da salvação. Com isso ele acaba com o inferno, acaba com condenação eterna. Com isso não significa que um Pinochet, um Hitler vão direto para o céu. Eles vão passar pela clínica de Deus, que é o purgatório. Purgatório não é a antessala do inferno, é a antessala do céu, onde eles vão aprender o que é amar, o que é respeitar o outro, vão servir a todo judeu que eles torturaram, toda pessoa que eles liquidaram, até eles se convencerem da misericórdia de Deus, e aí serão convidados também eles a entrar no reino, mas passarão duramente pela escola e pelo hospital que Deus os vai internar. Nós dois teólogos, né? E a gente vê aí toda a situação da igreja e muitas vezes eu fico preocupado com a timidez dos teólogos em lidar com as grandes questões do mundo. Como é que você vê o papel do teólogo nesse momento atual? Olha, eu acho, e faço minhas as palavras desse grande filósofo Heidegger, diz: todo pensamento sério que não se confrontar com os temas da teologia, que trabalha sobre as questões mais profundas do ser humano, não é um pensamento que chegou à sua maturidade. Então eu acho que a teologia é uma grande pena dela ficar só no espaço eclesial. Ela devia ser um momento de reflexão da própria humanidade que coloca as grandes questões. De onde vem esse mundo? Por que estamos aqui? Qual é o sentido da minha vida? O que posso esperar? Que futuro na frente está preparado para a criação? São questões inadiáveis. A pessoa pode ser ateia, pode ser o que quiser. Mas, colocando essas questões, são questões fundamentais que a teologia se especializou em trabalhar, junto com a filosofia. Apenas que ela dá um passo a mais que a filosofia. A filosofia para diante do infinito, do mistério, e a religião tem a ousadia de dar um nome, chamar de Tal, chamar de Olorum, chamar de Javé, chamar de Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, dar um nome a Deus. Todos os nomes não dizem nada, mas eles apontam para aquela realidade que está sempre presente aqui, inclusive propiciando o nosso encontro, aquela energia de fundo que sustenta o universo e que os grandes cosmólogos não sabem definir e dizem é o abismo gerador de todas as coisas, é aquilo que as religiões chamam de Deus. Deus como mistério, mistério que sustenta todas as coisas em cada momento, porque se não sustentasse, voltariam para o nada. Então Deus está continuamente criando e cria no amor. Então eu acho que um pensamento desse devia ser um pensamento humanitário, que cada cultura pudesse dizer isso da sua forma, no seu mito, nos seus cânticos, do seu jeito. Nós encontramos a forma ocidental mais filosofante, que é meio excludente, o povo não entende muito isso. Mas a verdade é essa. Para mim foi importante quando o Papa Francisco se volta para Meca, se ajoelha e faz uma oração na direção de Alá. Diz: Alá é um nome, mas a realidade que está atrás é a mesma que eu adoro e que eles também adoram, que é o mistério de Deus. Aí eu acho que ele
como Papa e homem da religião, superou a religião. Chegou ao verdadeiro mistério das coisas, que está presente em cada momento. E isso eu acho que seria o trabalho da teologia como colaboração humanística, como algo que está no profundo do ser humano, que não é inventada, mas é continuamente colocada como desafio ao pensamento, ao sentido da vida, porque chega um momento que cada um tem que se confrontar com o sentido último da sua vida, o sentido da sua morte, do futuro que o espera. E isso é inadiável, é humano, por isso que hoje as novas ciências, the new science, dizem os americanos, falam da espiritualidade natural, não religiosa. É aquela que está no profundo do ser humano. E que nós cobrimos de cinzas com a cultura do consumismo, com a cultura da modernidade, com a razão instrumental analítica, e afogamos a razão sensível, a razão cordial, que sente Deus. Porque crer, já dizia Pascal isso, crer não é simplesmente pensar Deus. Crer é sentir Deus com a totalidade de nosso ser. E isso acho que cada um pode ter essa experiência desse mistério que nos cerca. Pode ser que não diga nada, faça uma dança, guarde um silêncio, faça um desenho, faça uma poesia, diz uma palavra, não importa a forma de expressão, mas é a experiência que todo ser humano faz, que somos cercados por um mistério. E já Einstein dizia, quem não entendeu o mistério do mundo não sabe o que é o mundo. Porque o mundo é um mistério a ser compreendido afetivamente, com o coração, e não simplesmente como interpretação. Você que ultrapassou a etapa dos 80 anos, quando você olha para trás e vê a sua história, a sua vida, a sua atuação, o seu testemunho, você se sente um teólogo realizado, Leonardo? Olha, é uma questão que eu me coloco, estou me descobrindo agora como velho, e não me preparei para a velhice. Então eu estou com dificuldade de me aceitar, e quando olho para trás, diz, o que eu fiz? Eu não plantei um pé de milho, não plantei um pé de trigo, não fiz nada para alimentar a humanidade. Eu escrevi livros. Mas livro não mata a fome de ninguém. Então eu vejo na estante aqueles cento e tantos livros e me dá vontade de pegar um litro de gasolina e tacar fogo. Isso tudo não vale nada. O que vale é a vida, é o amor às pessoas, é os serviços mais humildes. É o abraço da natureza, é a louvação do céu estrelado. Viver as coisas mais simples e humildes e aceitar a vida que vai se desgastando e vamos ao encontro, ao grande encontro. E eu espero que esse mundo de lá seja melhor do que esse, porque esse é muito ruim. Eu me apresento hoje como um pessimista esperançoso. Um pessimista porque a realidade nossa é péssima, mas esperançoso porque essa realidade é só uma parte da realidade. Aquilo que nós sentimos e vemos, ela esconde outra realidade, onde está presente essa energia poderosa e amorosa que é Deus, e que isso nos dá esperança, que isso nos acolhe e é o nosso futuro. Então estou elaborando esses pensamentos, mas com muito pesar pelo destino da humanidade, especialmente das crianças que eu vejo andando por aí, e eu fico pensando que mundo elas vão herdar, com todo esse aquecimento global, com toda a crise ecológica, com toda a violência que há no mundo, que mundo elas vão herdar. Oxalá nós consigamos criar as condições que elas possam ter vida e alegria na vida, e um grande cuidado e amoroso abraço com todos os seres da natureza, como irmãos e irmãs, como o Papa Francisco na Fratelli Tutti nos deixou como herança. Todos somos irmãos, não só entre nós, também com os seres todos da natureza, que todos somos filhos da terra,
e a terra nos mantém e nos dá tudo que precisamos para viver. Sabe, Leonardo, só para concluir, você está falando para um programa que é Paz e Bem, que foi idealizado pelo Mauro Lopes, que é um grande amigo, companheiro, e que é um militante nesse programa, criou o Paz e Bem, que tem uma audiência bonita e tem muita gente que trabalha ali como militante, né? Nós todos ali no Paz e Bem. Eu queria que você mandasse uma mensagem para todos os ouvintes do Paz e Bem, né? Nessa obra tão generosa feita pelo Mauro Lopes. Que mensagem que você mandaria para os ouvintes do Paz e Bem? Olha, esse ano nós estamos celebrando 800 anos do Cântico do Irmão Sol, de São Francisco. Porque é um cântico, e os psicanalistas analisaram isso, que é a grande síntese entre o casamento e o céu e a terra. Começa louvando o irmão, o Senhor Sol, depois a irmã, Mãe Terra. Do casamento entre o Sol e a terra nasceram todas as coisas, as águas, o fogo, os seres vivos cantados pelo cântico. E é uma grande síntese entre a ecologia exterior, que ele respeitava e amava, com a ecologia interior, em que ele sente todos esses seres ressoando dentro dele e sentindo-se realmente parte da natureza e não em cima e dominando a natureza. Então, quando ele fala paz e bem, é uma mensagem não só para os humanos, paz com a Mãe Terra, bem para com todos os seres que estão sendo espoliados, sofridos hoje, os humanos, os animais, as plantas. Então, esse paz e bem tem uma dimensão cósmica que recobre todos é o shalom bíblico, que é aquela paz que Deus quer para toda a sua criação. Então, acho que esse programa ele é extremamente benéfico porque difunde uma ideia de totalidade, de integração e, no fundo, uma reconciliação nossa com a Terra, porque nós quebramos o pacto, que é o pacto natural, o contrato natural com a Terra. Ela nos dá tudo o que precisamos e nós não agradecemos, maltratamos, devastamos a Terra. Paz e bem é restabelecer o pacto natural com a Mãe Terra, o pacto social de todos os seres humanos como irmãos e irmãs, e o pacto universal. Sermos irmãos e irmãs das estrelas, das galáxias mais distantes, pertencemos a essa totalidade que é a criação boa de Deus. Eu acho que paz e bem inclui todas essas dimensões que nos tornaram possíveis pelas reflexões que Papa Francisco fez na Laudato Si, como cuidar da casa comum. Gente querida da comunidade Paz e Bem, é com muita alegria então que eu me despeço, agradecendo profundamente essa palavra profética de sabedoria, né, de maturidade do Leonardo. Agradecer também ao Felipe Albani, que cuida da parte técnica. Um grande abraço para todas e todos da comunidade. Até semana que vem. Paz e bem. Paz e bem.